Afinal, por que que você surta com seus filhos? Quem é essa criança interior e como que ela interfere na sua forma de educar os filhos? Por que que você repete os erros dos seus pais, mesmo com boas intenções, tentando fazer de tudo para poder fazer diferente deles? O que que acontece? Que você estuda, estuda, estuda e na hora do vamos ver, na hora que você está lá, diante do comportamento desafiador do seu filho, você não consegue segurar a onda. Por que que será que isso acontece? Fica comigo até o final dessa live, que eu vou te mostrar quem que é a criança interior, como que ela interfere na sua forma de educar os filhos, como eu falei agora. E lá no final também eu vou te demonstrar por que que o comportamento desafiador do seu filho, na verdade, tem que ser visto como um presente para você e não como um problema, tá? Combinado? Fica comigo até o final da live. Bom, sejam muito bem-vindos ao encontro que eu tô fazendo aqui com vocês. Eu adoro fazer esses encontros. Não é sempre que eu consigo incluir ele na minha agenda. Eu queria saber quem que tá chegando aqui pela primeira vez. Se quiser colocar aí nos comentários primeira vez para eu saber, né? Eu fico feliz de poder saber, inclusive, saber de onde vocês estão falando. Quero saber de onde vocês estão falando. E para eu ter um norte aqui, tá? Saber se tem muita gente nova, muita gente que não é nova, porque sempre chega gente nova na página, então isso me traz curiosidade. Tá? Tudo bem com vocês? Legal, vocês estão aqui? Vai me contando aí. É o seguinte, para quem não me conhece, também vou me apresentar um pouquinho, tá? Eu sou a Maíra, sou criadora desse perfil aqui do Canto Maternar, que já tem desde 2017 que ele existe. Ele nasceu quando a minha filha estava com 2 aninhos, mais ou menos. Aí, ó, tem gente que tá chegando pela primeira vez, sejam bem-vindas. E eu, na verdade, não tinha ideia que um dia eu ia trabalhar como educadora parental. Para que vocês saibam, eu sou de São Paulo, eu tenho agora 45 anos e eu moro na Espanha há 15 anos, estou aqui na zona de Madrid já, vim para cá fazer, na verdade, um Master em Fotografia Artística. Minha formação é em jornalismo, eu me formei na PUC em 2003, não, 2023 não, 2003. Aí eu aqui já confundindo as datas, não, gente, eu tenho 45, não tenho 25. Mas eu me formei em 2003 na PUC de São Paulo. E acabou que eu fiquei 10 anos trabalhando como fotojornalista, enfim, vida paulistana e tal, tudo bem. E vim pra cá fazer um curso de fotografia artística porque me surgiu a oportunidade de fazer um master por um ano, ia ser um ano sabático. Acabei conhecendo o pai da minha filha, que é espanhol. Fiquei por aqui, enfim, anos depois acabei engravidando, aquelas coisas, né? Foram um monte de coisa aconteceu nesse meio tempo, assim, que eu acho que não é tão importante. O importante foi que em 2015 eu acabei me tornando mãe, né, da minha filha, da Nara, que tá hoje com 10 aninhos, quase 11, vai fazer 11 agora em fevereiro, tá numa fase deliciosa, gente, que gostoso que é o Rubicão. Eu tô achando, né, pelo menos. Tô adorando essa fase. Mas o ponto é que quando ela chegou, vieram muitas questões, minha cabeça virou do avesso, a minha vida ficou, enfim, por aquela coisa que já dá aquele baque, né, não sei se vocês sentiram isso, mas a questão da identidade, de se sentir confrontada com as sombras, um monte de coisa aconteceu. E aí eu acabei estudando muita coisa para tentar me preparar para ser uma mãe, digamos, mais consciente. Eu entrei em contato com esses conteúdos, na verdade, durante a gravidez, através de uma amiga que me apresentou a Laura Gutman, o Carlos Gonçalves, graças a Deus. E aí aquilo abriu uma porta, assim, de uau, eu preciso estudar esses temas para poder ser uma mãe decente para minha filha. Sendo a filha boazinha, a filha perfeccionista, aquela que fazia tudo direitinho, que queria, nossa, se cobrava demais, me veio uma urgência muito grande de acertar com a minha filha, de preservar ela, de não repassar minhas perebas emocionais, como eu gosto de dizer, né? Não passar os padrões disfuncionais da minha família para ela. Então eu tomei aquilo como um compromisso, assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para garantir que minha filha esteja bem, porque uma mãe inconsciente vai destruir, sei lá, a vida dela, entendeu? Era meio que essa a minha intenção, assim, né? O chamado que eu tava sentindo. E aí também aconteceu da minha filha nascer com uma malformação na mandíbula. Não sei quem conhece a minha história, mas eu vou mostrar aqui pra vocês terem um pouquinho da noção, né? Logo que ela nasceu, assim, eu já saquei que ela tinha uma diferença na mandíbula, né? De um lado pro outro. Aí eu percebi, poxa, tem alguma simetria aí, alguma coisa. E aí a gente foi atrás em uma semana a gente acabou já sabendo que ela tinha realmente um lado da mandíbula mais curtinho, né? Tipo, esse aqui é o lado que tem que é menorzinho, esse aqui seria o lado normal, o osso estava inteiro, desse lado não. Então, por conta disso, logo de cara, eu fiquei sabendo que minha filha ia ter que passar por várias cirurgias ao longo da vida para poder corrigir a altura da mandíbula dela. Não só por uma questão estética, mas também funcional, né? E aí, de fato, ao longo dos 6 primeiros anos de vida dela, ela passou por 5 cirurgias.
né? E uma delas para fazer essa distração mandibular, que é quando você coloca um aparelhinho, né? Você corta o osso da pessoa, né? E coloca um aparelhinho, que é essa coisa aqui, ó, né? Para poder ir abrindo o espaço da mandíbula, né? Tipo, ela ficou com esse aparelho, a gente ficou girando ele para ele abrir, né? Tipo, ele tava assim fechadinho e a gente foi abrindo e ganhou 2 centímetros de altura na, na mandíbula dela. Então ela ficava com essa coisa aqui, né? Presa aqui, tinha um negocinho por fora e a gente ficava girando para abrir, né? Isso aqui tava dentro dela. Enfim, uma parte meio traumática da vida. Mas o que aconteceu comigo quando eu percebi? Meu Deus, minha filha vai passar por várias cirurgias, como é que vai ser isso? Tadinha, ela vai sofrer, tá. E aí eu comecei a estudar para saber o que tem que fazer para acompanhar uma pessoa que está passando por vários processos traumáticos, né? Porque são processos cirúrgicos, mesmo que você tente fazer de tudo, não deixa de ser um evento traumático, porque é desesperador você ter que ficar passar por uma cirurgia, você passar por uma anestesia, você acordar do nada, o que está acontecendo, desorientado, ainda mais uma criança, né? Antigamente eles operavam sem anestesia, achando que a criança não sentia nada, mas esse é outro tema, gente. Não quero nem entrar nisso. Mas enfim, o ponto foi que o fato de eu ter me debruçado já logo de cara com esses estudos fez com que eu ficasse me trabalhando tanto que eu comecei a sentir que, cara, eu queria que essa informação fosse pro mundo, sabe? Eu queria que as pessoas tivessem esse acesso a isso, e aí eu criei o meu primeiro perfil, que falava de BLW, né, do Baby Led Weaning, da introdução alimentar da Nara, um pouco para testar. Fiquei com aquela coisa também de querer ficar com a minha filha em casa, trabalhar em casa para poder estar acompanhando ela o máximo de tempo possível. Aí veio a coisa do empreender online, né? Chegou uma dessas propagandas, assim, comecei a ficar preocupada, pensando, considerando essa ideia. E no fim, só para resumir, eu fui estudando o tema. Acabei que eu transformei, eu meio que engavetei assim esse perfil do BLW porque não queria falar sobre alimentação o tempo todo. E criei o Canto Maternar porque eu pensei, cara, acho que tem mais sentido eu falar sobre comportamento infantil, no primeiro momento, né? E acompanhando as mães que estão vivendo as mesmas fases que eu tô vivendo. Conforme a Nara ia crescendo, eu ia estudando as etapas e ia trazendo pro mundo, né? E eu tava lendo tanta coisa, vendo tanta coisa, que eu acabei fazendo muitas formações e senti um chamado, né? Tipo assim, cara, eu quero realmente trabalhar com isso. E fiz uma transição de carreira. Abandonei a fotografia, abandonei o jornalismo, né? De certa forma, assim, abandonei profissionalmente. Eu não faço saída fotográfica, mas eu uso esse material no meu trabalho, obviamente. Eu fotografo, eu escrevo pra caramba. Então, tipo, tá ótimo, tá tudo contemplado, né? No fundo, eu sou daquelas pessoas que têm multifunções, sabe? Multitalentos, e eu fico tentando trazer tudo para o mesmo lugar. Já tive uma parte da minha vida que eu me dediquei também à música, a cantar, por isso que tem o nome Canto Maternar, é um trocadilho aí, é uma brincadeirinha. Mas enfim, tem várias facetas minhas. E aqui realmente eu encontrei o meu lugar de missão de vida, que é fazer esse trabalho. Hoje em dia eu também tenho um podcast maravilhoso, que se vocês não seguem tem que seguir, que é o Tem na Materna, que eu faço junto com a Clarissa de Aquiara, companheira, amiga, assim, pessoa linda e maravilhosa que está comigo há 8 anos nesse projeto. A gente está com 85 episódios já gravados, vai gravar agora o próximo, vai sair no mês que vem, sobre perimenopausa, mulherada, aguardem. E além disso, eu tenho uma mentoria, né, que também vai ser tema, aliás, vou colocar aqui para vocês, né, quem tiver interesse, vamos ver se deu certo, fixar aqui para vocês. Quem tiver interesse, tem uma turma da mentoria que vai começar na semana que vem, então vocês podem já digitar formulário aqui nos comentários, que lá no direct de vocês vai ter um fluxo de conversa que vai guiar vocês para uma aplicação dessa mentoria, que é para mães, tá? Mães que querem educar através da educação positiva, da criação consciente, mas que estão lá nessa coisa de que, cara, não dá certo. Já tentei de várias formas, mas alguma coisa acontece que na hora do vamos ver, algo me bloqueia e eu não consigo fazer essa parada funcionar, entendeu? E nessa mentoria eu ensino um caminho pra gente conseguir fazer isso se tornar uma coisa palpável, realizável, dá pra chegar lá, tá? E são 10 semanas que eu acompanho vocês, num processo lindo, assim, super profundo, onde a gente vai olhar pra nossa criança interior, vai olhar pros nossos gatilhos, vai entender como educar a nossa mente, vai trabalhar a autorregulação, vai trabalhar todos os pontos que a gente precisa pra conseguir chegar a ser a mãe que a gente deseja ser, tá? E eu te garanto que se você fizer lição de casa, não tem como sair de lá a mesma mulher.
a mesma mãe. Você vai conseguir sim chegar no lugar que você quer chegar. É lindo ver o processo. Já são mais de 900 mães que participaram, são 33 grupos formados. Agora a gente está montando o grupo de janeiro, que funciona de manhã, e tem o grupo de março, que funciona à tarde, tá? Então, assim, entrem aí no formulário, preencham a ficha que vocês têm, porque aí vocês me falam aí das dores que vocês têm. Eu que estou indo conversar com vocês no 1 a 1 pelo WhatsApp, para poder alinhar melhor, assim, se realmente é o momento de vocês, tá? Eu quero mulheres comprometidas com essa causa. E vamos entender o que acontece, então? Tá? Acho que ficou aqui, seguindo aqui, ó. Ah, e se você estiver vendo a reprise no YouTube, vai ter um link para vocês do formulário, tá? Não adianta ficar digitando formulário no YouTube que não vai acionar nada para você. Por favor, tá? O que eu quero que vocês entendam dessa aula? Vamos começar agora com a primeira mensagem. Eu quero que vocês entendam que a infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Entenderam essa frase? Pensa nisso. Não adianta a gente negar o que aconteceu lá atrás. Achar que não tem problema nenhum. Apanhei, sobrevivi, tô de boa, não aconteceu nada. Isso não existe, gente. Isso é congelamento. Quando a gente realmente acredita que aquilo que aconteceu não tem nenhuma repercussão na nossa vida, é porque a gente não tem dimensão do que está acontecendo com a gente, tá? Do efeito que tem. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na criança boazinha, né? O mito da criança boazinha. Nossa, aquela criança que não deu trabalho. Muitas de nós acreditamos que nós fomos pessoas fáceis de lidar e que nossa infância não teve problema nenhum. Né? Minha infância foi feliz, eu era uma criança tranquila, eu era boa, eu era obediente, eu era responsável, eu era madura, eu era séria, eu era uma criança que realmente não tinha por que dar trabalho, né? Vocês têm esse discurso? Alguém aqui se reconhece nessa criança e acredita que foi essa criança que não deu trabalho, que estava tudo certo com ela? Porque eu tinha essa ideia, eu acreditava, eu fui a criança boazinha, fui a filha do meio, 3 anos mais nova que a minha irmã, 7 anos mais velha que o meu irmão, e eu era daquelas que perfeccionista, sabe? Super responsável, não pedia ajuda pra nada, estudava sozinha, tirava boas notas, exemplar. Meus pais, assim, deviam ter um orgulho maravilhoso, assim, de mim, entendeu? Só que a criança boazinha, na verdade, ela aprende muito rápido que se ela trouxer os BOs dela, né? Se tiver gente de Portugal, BO são os problemas, tá? Se ela trouxer as questões dela para esses pais, eles vão se decepcionar, eles vão ficar irritados, eles vão ignorar, eles vão às vezes brigar com essa criança, depende, entendeu? Mas o que ela percebe a resposta não vai ser boa. Eles não vão me aceitar se eu trouxer as minhas questões. Às vezes tem até um irmão para comparar, que é mais difícil, aí ela vê o resultado, a relação, como que é com esse irmão, ela fala, cara, eu não quero que eles me tratem dessa forma, que eles me vejam assim, entendeu? Eu não quero ser excluída como ele. Então, na verdade, é uma criança que aprende a guardar aquilo. E aí a gente tem uma questão que é muito interessante, porque o Gabor Maté, né, que é lá na mentoria, por exemplo, eu vou trazer para vocês um repertório muito mais profundo, né, e detalhado sobre as necessidades básicas do ser humano, né, sobre o desenho original do ser humano, sobre a teoria do apego, sobre um monte de referências, inclusive da ciência do trauma, para que a gente possa entender o que a criança necessita quando ela chega no mundo. Porque é muito importante a gente ter clareza, né, do que ela está precisando, do que ela está esperando de nós. E o Gabor Maté, né, esse médico húngaro que está muito famoso, que é especialista em trauma e tudo mais, ele explica que tem 2 necessidades básicas fundamentais para o ser humano, que é o afeto e a espontaneidade. O que significa isso? A criança, o bebê, ele chega precisando dessa conexão com os cuidadores principais. Precisa desse aconchego, desse carinho, desse colo, dessa presença, né? Para eles daí, não ter isso é ameaça de morte. Entendeu? E a outra coisa que ele precisa é a liberdade de expressão, essa espontaneidade, essa autenticidade poder ser expressa. Ele poder, tipo, gritar para o mundo quando ele tá nervoso com alguma coisa, por exemplo. O choro, por exemplo, ele é um exemplo claríssimo dessa espontaneidade. O que significa esse choro? É um pedido de socorro. É um aviso dizendo assim, cara, eu não tô me sentindo bem, vem pra cá porque eu tô com medo, porque eu tô com fome, porque eu tô com frio, eu tô me sentindo inseguro porque, sei lá, eu tô sozinho, eu tô achando esquisito isso aqui, eu não sei se vai vir um predador. Pensa que o nosso cérebro, apesar de a gente estar aqui nesse momento 2026, nosso cérebro é primitivo, entendeu? Então é o mesmo cérebro que garantiu nossa sobrevivência lá, na época lá das cavernas, que tá funcionando hoje. Então não é voluntário para o bebê o choro.
É simplesmente um mecanismo de defesa onde ele aciona involuntariamente para mostrar para esse adulto que ele está com uma sensação de insegurança. Então não tem nada de mimimi, não tem nada de manipulação. O bebê não fica pensando assim, ai, nossa, minha mãe, coitada, ela tá lá super cansada, sacanagem eu acordar ela com o meu choro, né? Tipo, ele tem a espontaneidade, a liberdade de, uma vez que ele se sente mal, ele avisa através do choro. Então é muito importante a gente ter clareza disso, porque muitas vezes, pela educação tradicional, a gente vai interpretar aquilo como excessivo, como exagero. Ai, lá vai ele querendo colo. Ó, se ficar mal acostumando, vai ficar no colo a vida toda. É isso que ele quer, por isso que ele tá chorando de novo, tá vendo? Ó, não deixa ele aí, pra ele se acostumar. Ele tem que se acostumar a ficar sozinho. E aí, assim, infelizmente, no senso comum, né, nessa referência que a gente tem da forma antiga como nos educavam, a gente ouve muita coisa que não tem embasamento nenhum, ou que está super desatualizado, o povo não tem ideia de que existe aí um radar interno, a neurocepção lá do bebê detectando se esse ambiente está ou não seguro, e ele precisa dessa referência, desse adulto, desse cuidador, que transmita a segurança e corregule ele. Então, assim, é fundamental a gente ter noção que o nosso papel diante de um bebê que chora é corregular essa criança. Jamais tentar corrigir ou inibir esse choro. Só que o que acontece? Como para o bebê é muito importante o afeto, a proximidade com esse cuidador principal, né, esse colo, essa presença, essa conexão com esse cuidador, se ele percebe que esse choro está incomodando e colocando em risco esse contato, ele vai aprendendo a guardar. Ou, de uma outra forma também de explicar, talvez a criança vai aprendendo a guardar porque está um pouquinho mais grandinha. O bebê, na verdade, ele se resigna. Né? Ele fica lá chorando sozinho no berço porque a gente vai tentando treinar ele para ele se acostumar a não ficar pedindo colo demais e não ser dependente. Gente, pelo amor de Deus, ele nasce dependente, tá? Vamos com essa ideia na cabeça. Ele não se torna dependente por causa do colo. Ele nasce dependente precisando do colo. Ele pede o que ele precisa. E o colo é fundamental para ele conseguir garantir essa ideia de que sim, o mundo está aqui para me ajudar. Eu posso confiar no outro, tá? Mas o que acontece quando ele está chorando sozinho e ele não está sendo assistido, não está sendo atendido, o adulto decide que não vai atender para poder deixar ele se acostumar, né, para ele parar com essa manha. O nível de cortisol dele vai subindo, vai subindo, vai subindo, e ele para de chorar porque ele congela. Não é porque ele aprendeu a calar esse choro e agora ele tá confortável, ele consegue ficar de boa lá, relaxado, sozinho, sem ficar preocupado. Não! Ele tava com medo tão absurdo que ele entrou em estado de dissociação, de congelamento. A gente estuda isso no trauma, tá? Na verdade, ele entrou num estado aí de trauma. Não é saudável pro bebê, tá? E eu sei que é doloroso de escutar, porque eu sei que muitas aqui provavelmente fizeram isso com os filhos, ou passaram por isso. A maioria de nós passou por isso, né? Mas isso é muito preocupante. Então, a gente realmente precisa aprender a ressignificar, a ler de forma correta o comportamento dos nossos filhos, é algo que eu faço lá na mentoria, né? Porque eu vou trazer esse panorama de quais são as necessidades e a gente vai conseguindo reconhecer o que está por trás do comportamento da criança ou do bebê e a gente ajusta a expectativa. Do tipo assim, não dá para esperar que o bebê fique sem chorar, gente. É a natureza dele. O choro é um alarme. É importantíssimo ele ter esse mecanismo para avisar quando ele está desconfortável. E aí eu entendo, toda vez que o bebê chora, ele está demonstrando que ele tem um desconforto emocional ou físico. E o meu papel é atender. O meu papel é investigar o que está por trás desse choro, qual é a necessidade que não está sendo atendida e atender essa necessidade. Porque aí ele vai construindo a confiança. Ou melhor, aí ele vai preservando essa confiança. A gente fala que, né, ele vai mantendo essa autoestima de estar conectado com as necessidades, poder expressar e saber que ele vai receber uma resposta, entendeu? Igual ele tinha no útero. Claro que a gente não vai fazer isso de forma perfeita, não é isso que eu tô pregando aqui pra vocês, porque é impossível, a gente jamais vai conseguir ser uma pessoa que atende todas as necessidades o tempo todo dos nossos filhos, mas a gente não vai tirar deles o direito de estar precisando daquilo. A gente não vai tentar consertar a necessidade deles e dizer pra eles que não tem porquê você ficar chorando por causa disso. Aliás, outro dia eu falei uma dessas com a minha filha com 10 anos, veja eu tô aqui gabaritadíssima no tema, mas eu também escorrego de vez em quando. E uma dessas que eu falei pra ela alguns meses atrás, que eu falei assim, ai filha, tá bom, ela tava chorando por alguma coisa, minha filha é das sensíveis, né? Chorando por alguma coisa, que naquele dia eu tava meio irritada, sei lá, tava sem paciência, eu falei, ai filha, tá, não é tão importante assim, vai, você não precisa ficar triste por causa disso. Ela olhou pra mim,
acostumada com o meu jeito, né? Tipo assim, que geralmente eu super valido, super dou espaço. Ela, mas mamãe, se eu tô triste, é porque eu tenho que estar triste. Se eu não tivesse que estar triste, eu não estaria triste. Aí eu, Tinha uma frase tão simples, mas tão assim, incrível. Porque é isso, entendeu? Tipo, não adianta ficar colocando critério para poder definir se faz sentido a tristeza da criança ou se não faz. O ponto é, se a criança tá manifestando aquilo, ela tá demonstrando que tem um mal-estar. Não é papel meu julgar. Meu papel é acolher. Meu papel é corregular. É tentar trazer conforto, certo? E aí o ponto é, se esse choro incomoda, se te dói, se te desorganiza, que eu sei, porque eu passei por isso, porque eu tive isso, os primeiros choros da minha filha também, os primeiros anos de choro, eu tive que me trabalhar muito para poder sustentar. Porque, cara, é uma sensação de eu não quero que ela sofra. Ou então, para de fazer isso comigo, é muito estranho, é muito esquisito ter que te acolher, eu não consigo despertar essa energia amorosa, essa coisa. Não era natural oferecer o colo para ela no começo, sabe? Era uma coisa dolorosa. Alguém aqui já passou por isso? Alguém se conecta com essa dor? Alguém tem essa dificuldade? Porque, por exemplo, na mentoria eu tive um caso muito expressivo que eu gosto de trazer, porque ele é muito ilustrativo disso, eu tenho vários outros, né? Mas esse, por exemplo, tem até autorização, ele tá até citado no curso que eu tenho do Despertar da Criança Interior. E aí, deixa eu só ver aqui se a mãe estava com o bebê e a outra acaba de acabar com... Demora pra acabar, me incomoda, tá vendo? Alguém aqui falando que se incomoda quando a filha de 4 anos chora muito e demora pra acabar o choro. É mais ou menos sobre isso. Essa mãe, ela entrou na mentoria, o filhote dela tinha quase 3 anos. E a dificuldade que ela tinha é que na hora que ela ia, tipo, colocar alguma coisa que ele tinha que fazer, tipo, eu tenho que ir pro banho, por exemplo. Aí tinha que tirar ele do brinquedo, da brincadeira e tal. Ele ficava muito estressado, ele começava a chorar muito. E ela falava, gente, Maíra, era tão desesperador, né? Aí quando ela entrou, ela falava, é tão desesperador porque na hora que eu chego nesse momento, eu já fico tensa. Porque eu sei que vai ter choro. E aí, ela não conseguia aceitar aquele choro. Ela ficava tão incomodada, falando, cara, ele não aceita o limite, né? Tipo assim, tem que parar a brincadeira pra ir pro banho. Que ela chegava a atacar objetos na parede. Ela falou, graças a Deus eu consigo não bater nele, mas a minha vontade é, tipo, de fazer alguma coisa com ele, mas eu consigo me conter, né? Eu não avanço nele, mas eu acabo jogando coisas na parede, e obviamente ele se assusta, aí ele fica mais nervoso, então ele chora mais, então eu fico mais tensa, então todos os dias era aquele looping, né? E não era só na coisa do banho, era tipo, às vezes, pra trocar a roupa, pra tirar a fralda, aquelas coisas assim, sabe? Então era desesperador. E aí, o que aconteceu? O que a gente fez dentro da mentoria? A primeira coisa que eu fui rastrear dela foi, como é que foi sua infância? Olha que forte, né? Como é que foi o cenário infantil? Você cresceu num ambiente seguro? Você cresceu num ambiente inseguro? Aí ela falou, tinha muita violência doméstica. Meu pai batia na minha mãe, né? Aí eu já comecei a pensar, tem aí uma criança que está numa situação de imprevisibilidade, e a gente vai estudar as necessidades básicas, a gente sabe que é super importante ter previsibilidade, né? E também segurança emocional, a gente precisa de segurança. Então, se eu tô num ambiente que eu não sei o que vai acontecer hoje, o papai vai chegar bem, o papai vai chegar de mau humor, vai chegar embriagado, vai chegar sóbrio, vai chegar tratando a mamãe bem, ou hoje vai ser um dia que eu vou ver o circo pegar fogo, né? E aí tinha mais um fator. Além de presenciar os pais brigando constantemente, a mãe apanhando, pensa que isso já deixa você insegura? Se ela chorasse, ela apanhava. Eu fico até arrepiada, gente. Então, qual que foi a questão que ela percebeu, né, ao longo da mentoria que a gente foi trabalhando? Que o fato dela ter segurado esse choro todo fez com que ela associasse choro a perigo. Se eu chorar, eu vou apanhar. E eu tive que guardar. Então, assim, não se tratava... Olha que interessante. Não é o comportamento do seu filho que te faz surtar. É a tua história em relação àquele comportamento que faz você passar mal. Entendeu? A dificuldade dela falava muito mais da dor dessa criança que ela tinha dentro dela. O que é essa criança interior, né? É como se fosse esse apanhado de memórias que a gente tem sobre a nossa infância. Lembra que eu falei lá atrás? A infância é o chão que a gente pisa a vida toda? Então, assim, se ela teve que guardar esse choro, tem um trauma ali em relação ao choro. Não posso chorar porque isso vai trazer uma consequência muito negativa. Eu vou sofrer, eu vou apanhar, entendeu? Eu vou, de repente, deixar meus pais mais nervosos ainda. Meu pai pode ficar mais bravo com a minha mãe, pode ficar mais bravo comigo, entendeu? Então, o fato dela ter guardado isso virou um trauma, uma dor,
que faz parte da criança interior ferida dela. E aí, quando ela estava diante do filho dela, e o filho dela expressava de forma natural, espontânea, o choro dele para dizer: ai, não, eu queria estar aqui brincando. Ele conectado com o momento presente, super envolvido lá, com dificuldade de aceitar que ele tinha que ir pro banho, porque ele tem só 3 aninhos, um cérebro imaturo e tudo mais. Cara, nada do que ele estava fazendo era uma aberração, entendeu? Era algo natural. Ganhava uma proporção muito maior e difícil de lidar por causa da criança interior ferida dessa mãe, entendeu? E aí, quando eu consegui fazer ela identificar isso, e a gente aprofundou muito isso no módulo da Byron Katie, que é um módulo incrível que eu trabalho, as crenças que a gente tem, né? Porque aí ela foi trabalhar os pensamentos que ela tinha em relação àquele momento. Meu filho não deveria chorar, meu filho é muito fraco, meu filho é um exagerado, sei lá, entendeu? Tem todos esses pensamentos que pipocavam na cabeça dela naquele momento, que, de certa forma, traziam mais ingrediente pro gatilho dela, porque se deixava levar, ela acreditava nesses pensamentos, então aquilo deixava ela mais nervosa, mais tensa, com mais vontade de controlar, porque afinal ela tinha que preservar o tal do filho dela, que vai saber que no futuro ele vai ser um garoto chorão, por exemplo, sabe aquela coisa que a gente começa a criar já imagens do futuro, medos em relação ao futuro? Se eu deixar esse garoto chorar só por causa de um banho, imagina o que vai acontecer lá na frente, quando ele tiver que enfrentar uma situação realmente difícil. A gente não tem um pouco dessa cisma de achar que se hoje não vai conseguir lidar com uma frustração, como é que vai ser? Não vai ter resiliência. A gente tem umas ideias meio equivocadas, porque foi com muita distorção que a gente foi educado, entendeu? Tem muito mais a ver com isso. E aí, nesse módulo maravilhoso da Byron, a gente pegou o caso dela para poder estudar, né, no encontro, porque eu faço elas aprenderem a preencher o formulário da Byron. Aí não sei quem que aqui acompanha direito a minha página, mas eu coloquei uns vídeos da Byron Katie esses dias na página para que vocês pudessem entender como que é essa ferramenta do trabalho da Byron Katie. Porque ele faz isso. A gente pega um pensamento, por exemplo, meu filho não deveria estar chorando por causa disso, né? E a gente investiga o efeito que ele tem na nossa cabeça e depois a gente investiga a inversão dele. Meu filho deveria estar chorando por causa disso. E aí a gente tenta sustentar essa inversão. Por que ele deveria estar chorando por causa disso? Ah, porque ele só tem 3 anos. Porque para ele brincar é muito mais importante do que tomar banho. Porque ele não entende a importância do banho. Porque ele tá com uma mãe que já tá tensa quando se aproxima dele, achando que ele vai chorar, que ele vai causar. E ele talvez já fique preocupado o que vai acontecer hoje. Quase como se fosse aquela história do que ela viveu lá atrás, né? Será que a mamãe hoje vai ficar nervosa e vai tacar coisa na parede? Ou será que hoje ela tá de boa? Chegou a hora do banho, aquele momento que minha mãe perde a cabeça. Entendeu? Tem N motivos para esse garoto estar chorando. Muito mais para ele não estar. Então eu ajusto a expectativa. E quando eu faço esse trabalho da Byron muito bem investigado, que é com muito mais calma, tô só dando um exemplo de uma inversão. Na verdade, a gente faz várias, tá? O mesmo pensamento, ele traz... A gente acaba conseguindo investigar ele, lapidando ele, vendo ele de várias formas. Mas o curioso é que o efeito disso é que uma vez que eu consigo sustentar uma inversão de um pensamento que eu estava agarradíssima, estava lá presa na ideia de que meu filho não deveria chorar por causa disso, tinha certeza. O ponto é, quando eu acredito, tô diante de uma criança que está chorando, e na minha cabeça surge o pensamento, ele não deveria estar chorando, e eu realmente acredito nisso, o que acontece dentro de mim? Eu fico preocupada, eu fico estressada, eu fico com raiva, eu fico nervosa, eu quero controlar essa criança, eu acabo avançando nessa criança, eu acabo gritando com a criança, eu acabo mandando ela para com isso. Às vezes eu ameaço. Você quer motivo para chorar? Você vai chorar por causa dessa besteira? Se quiser, eu te dou motivo para chorar. Pelo amor de Deus, é só um banho, né? Falo coisas que eu me arrependo. No caso dela, taco objetos na parede. Algumas mães acabam batendo na criança, depende, entendeu? Depende do quanto que ela tem, assim, qual que é a história dela também, né? Ela vai acabar fazendo alguma coisa, mas o ponto é, se eu acredito no pensamento que ele não deveria estar chorando, tudo isso vai surgir de sentimentos dentro de mim, alguns pensamentos vão surgir também junto, confirmando isso, porque de repente vão vir coisas a mais, né? Tipo, ele vai virar um chorão, não sei o que lá, não sei o que lá. E a minha ação, a minha atitude, a minha reação vai ser alguma coisa que depois eu vou me arrepender. Muito mais pro lado do controle, de querer cortar esse choro de uma vez por todas para acabar com essa porcaria, do que deixa eu tentar ajudar esse garoto e tal, não sei o quê. Agora, se eu estou diante de um garoto, a situação é a mesma, que está chorando, porque de repente eu falo para ele, tá na hora do banho, e ele começa a chorar, dispara num choro, e eu olho para ele e falo, ou melhor, não surge esse pensamento de que ele não deveria estar chorando. E se surge, eu falo assim,
viagem, né? Claro que ele deveria estar chorando. Se eu já fiz esse trabalho prévio de investigar o pensamento e chegar na inversão dele, na hora que eu tô diante de novo da mesma cena, eu vou derrubar esse pensamento. Ele não vai ter efeito. Portanto, ele não vai fazer eu ficar nervosa, com raiva, ansiosa, preocupada, estressada, irritada. E não vai fazer eu avançar na criança. Entendeu? A chance de eu fazer isso é muito menor. Quando acontece, é porque eu tenho que continuar investigando o pensamento. É até uma evidência de que o trabalho não está bem feito. Mas, geralmente, o que acontece é isso. E aí, a gente fez esse trabalho da Byron Katie com ela. A gente fez o trabalho da criança interior. O que aconteceu? Ela também percebia, ela começou a perceber, né? Eu falei, cara, a energia da minha criança que tá aqui desesperada com choro. Não sou eu, adulta. Ana Paula, adulta. Tem até o depoimento dela lá na página, vocês podem procurar. Essa semana tá. Busca lá, Ana Paula, tá? Então, assim, não é a Ana Paula adulta que está estressada com o choro do meu filho, do Gabriel, nesse momento. Quem está estressada é a minha criança interior. E, gente, isso é um trabalho tão lindo de conseguir identificar. Eu também faço isso. Até hoje eu faço isso com a minha filha, né? Várias vezes eu tenho que me cortar e falar assim, cara, você ficou nervosa agora com a tua filha? Mas calma, é a Mairinha que tá nervosa. Então você tem que respirar fundo e vai aprendendo. O que eu vou ensinando lá na mentoria? Como que eu identifico essa criança quando ela me pega no ato, assim, tipo, no momento presente, que ela invade a cena e ela quer lá comandar o carro. E aí eu viro e falo assim, não, relaxa, tira a mão do volante, senta no carro do passageiro ou vai pro banco de trás, que você tem 3 anos. Você nem no banco da frente você pode ficar, amiga. Você tem que colocar um limite nela. Um limite carinhoso, mas você tem que colocar um limite. Porque senão ela vai querer pegar o volante do teu carro e comandar a tua vida. E se você permitir, ela vai gritar com teu filho. Ela vai, tipo, empurrar a criança, ela vai dar aquele chacoalhão, ela vai jogar o objeto na parede, ela vai colocar ele de castigo, ela vai falar uma coisa, vai insultar ele, vai gritar, sabe? Não. Não pode permitir que isso aconteça, entendeu? A gente tem que ter essa habilidade de conseguir reconhecer. É muito importante aprender essa habilidade, porque a gente vai conseguir reconhecer e a gente vai aprender a lidar com essa criança e a gente vai fazendo um trabalho paralelo. É sempre importante isso, né? Eu vou ensinando vocês a trabalhar, porque aí o que é bonito, né? Que eu falei que era interessante, que eu queria mostrar pra vocês. O comportamento desafiador, ele não vai virar mais um problema, que nossa, não acredito que meu filho, ele chora muito, aí eu fico desesperada, e aí eu não sei o que fazer, aí eu não queria que fosse assim. Nossa, meu filho, quando chora, eu fico desesperada. Por que será? Que estranho, porque o natural da natureza humana seria, meu filho tá chorando, eu preciso atender. Eu quero atender, porque isso é um sinal de mal-estar e meu papel é fazer ele se sentir bem. Então o papel do adulto diante de uma criança que chora é, eu preciso corregular essa criança. Eu preciso trazer segurança. Porque se ela tá chorando, ela tá mostrando que está insegura. E meu papel é trazer segurança, é fazer ele se sentir bem. Não é ameaçar. Não é trazer mais nervoso. Olha que curioso, né? Na educação tradicional, as técnicas que a gente tem para coibir o choro da criança, porque a gente interpreta muitas vezes que é manipulação, né? Começa por aí. A gente já começa a leitura achando que a criança faz por manha, por exagero, porque tá querendo sair-se com a sua, como se fala aqui na Espanha, né? Tipo, conseguir aquilo que quer, né? Então é por isso que ela tá fazendo uma cena. Então eu vou parar com essa brincadeira, essa pirraça, né? A gente interpreta o choro como se fosse uma forma da criança garantir algo, provocar a gente. E é muito importante entender, a criança não chora para fazer a gente passar mal. Ela chora porque ela está passando mal. Vocês entendem? Então o nosso papel não é piorar o estado dela. Ao contrário, uma vez que eu entendo que, olha que interessante, na criação consciente a gente tenta entender o que está por trás do comportamento. E a gente não está buscando obediência cega, comportamento adequado a qualquer custo. Não, a gente quer saber o que está provocando. Por que ela está agindo assim? Por que ela chegou a esse ponto? E aí eu busco o quê? Identificar qual que é a necessidade que não está atendida, qual que é a habilidade que não está adquirida. Uma criança, por exemplo, que está chorando, ela ainda não consegue se autorregular sozinha. Então, a necessidade não atendida é, preciso aprender a me autorregular, eu tenho que me autorregular, eu preciso de autorregulação. Então, o que o pai e a mãe têm que fazer? Né? O adulto tem que fazer? Corregular. O que significa corregular? Significa trazer a sensação de segurança para essa criança através da minha sensação de segurança. Através da minha tranquilidade, eu contagio essa criança
e faço com que ela se acalme. Isso é corregular. Ou seja, o que eu preciso para garantir a corregulação? Estar autorregulada. Porque eu não consigo trazer ninguém para uma sensação de segurança se eu estou me sentindo insegura. Não consigo fazer ninguém confiar em algo se eu não tô confiando, né? Tipo, ninguém vai ficar calmo se eu tô nervosa. Só que a gente não sabe se autorregular. Por quê? Por que a gente não sabe? Porque lá atrás, quando era a nossa vez de ter aprendido isso a partir de adultos que estariam nos corregulando, os nossos pais nos ameaçavam quando a gente chorava. Vocês entendem o buraco que a gente tem aqui na nossa geração? As anteriores também, né? Mas pelo menos hoje a gente tem informação para saber onde que tá esse problema. E é isso que eu trago lá na mentoria, né? Tipo, que quem quiser, inclusive, coloca aí formulário nos comentários para receber o fluxo no direct de vocês, de como vocês fazem para preencher a aplicação da mentoria que vai começar na semana que vem, tá? Tem um grupo que vai começar agora na semana que vem, no horário da manhã, às quartas de manhã, das 9 ao meio-dia, os encontros, tá? São 10 semanas comigo, mas no fim eu vou explicar um pouquinho melhor como que funciona a mentoria, no fim da live, para não perder aqui o fluxo da conversa. Mas o ponto é esse, tá? Então, a gente tem que entender que esse choro é um pedido de socorro da criança, tá? E se você não tá entendendo isso como um socorro, é porque tem uma criança ferida dentro de você. E ela precisa ser acalmada. Ela precisa ser maternada. Ela precisa ser validada. Você tem que falar para ela, meu amor, não se trata de você ter tido um defeito porque você chorava muito, porque muitos de nós éramos chamadas de chorona, exagerada, não sei o que. Você não era chorona. Os seus pais é que não tinham preparo. Eles é que não tinham conhecimento. E aí pensa que uma criança que está chorando o tempo todo, né? E não tem essa corregulação, ela tem dois caminhos. Ou ela fica mais nervosa e chora cada vez mais, aí ela vai ser taxada de chorona, ou ela vai entrar em congelamento. Ela vai se resignar. Aquele bebê, né, que parou de chorar lá no berço, ele se resignou. Ele entendeu que o choro, aquele alarme que ele usava de forma espontânea, não servia. Não tinha resposta. Então, para que eu vou usar? É mais fácil aceitar que o mundo não é confiável, que eu não posso contar com ninguém, que eu tenho que me virar sozinho. Olha as crenças de onde elas vêm, né? Eu preciso ser forte. É melhor eu ser, sabe, independente. Eu não depender de ninguém. São feridas, pessoas. São conclusões que a gente tira por conta de experiências traumáticas. Porque não é saudável. Não é esperado que um bebê se autorregule sozinho, entendeu? Nosso cérebro é muito imaturo nessa fase. Ele não deveria ser deixado sozinho para se virar, para aprender a ficar sozinho e independente. Isso é cruel demais para um bebê, entendeu? Isso é traumático para um bebê. Isso marca o nosso corpo. Isso, inclusive, a gente já sabe pelas experiências adversas da infância, pelos estudos que eles fazem, do quanto que isso impacta a nossa saúde, não só emocional e mental, mas também física. Da quantidade de doenças que a gente desenvolve ao longo da vida, porque a gente foi deixado num ambiente de estresse constante, estresse tóxico que a gente fala, né? E estar exposto aí ao desamparo emocional também é estresse tóxico, entendeu? Um bebê que é constantemente ignorado, entendeu? Ele vai aprendendo que relaxa, não precisa, melhor não fazer barulho, entendeu? Mas não é o saudável, não é o esperado. E aí o que além de tudo, né? Além desse trabalho com a Byron Katie que eu fiz com a Ana, né? Com a Ana Paula, e o trabalho com a maternagem da criança, só para vocês terem uma ideia de como que eu faço, eu digo que a mentoria é uma espécie de um combo anti-gatilhos, um combo para você conseguir garantir regulação emocional. Porque, galera, a desregulação emocional, eu acredito que assim, é o pano de fundo da maior quantidade de dores que as mães me trazem, né? No final, é ela que tá por trás de muitas coisas. É a gente não conseguir lidar com o comportamento desafiador dos filhos e tá o tempo todo ativada, irritada, nervosa, explodindo, ou até, em alguns casos, congelada, sem reação, querendo sumir, desaparecer, sabe? Paralisada diante do comportamento. Isso também é desregulação emocional, né? Porque a gente não tá... Nenhum desses dois lugares a gente está numa sensação de segurança e confiança para poder fazer aquilo que a gente gostaria, né? Então, muitas vezes é isso, assim, eu não consigo lidar, eu tô preocupada porque meu filho chora muito, porque meu filho tá agressivo, porque meu filho tá ansioso, porque meu filho tá depressivo, ou seja, está desregulado emocionalmente, né? Tem tudo a ver com a emoção dele tá fora do lugar, né? Ou seja, eu quero ajuda para conseguir regular o meu filho, mas eu também tenho dificuldade, então eu fico estressada, eu fico nervosa, eu sou sempre ansiosa, eu tô sempre engatilhada, eu tô sempre agressiva, acabo me arrependendo, ou eu tô paralisada, ou seja, como que eu garanto a minha autorregulação? Então o trabalho que eu faço lá dentro é de fazer com que vocês sejam, antes de tudo,
alvo do trabalho, né? Garantir a autorregulação de vocês. Isso já vai resolver 90% das questões que vocês trazem. Porque às vezes vocês trazem uma questão assim, tudo bem, eu tenho uma discussão com a minha mãe, uma mágoa com a minha mãe, eu queria resolver isso, eu não me sinto em paz, e eu percebo que isso interfere também na relação com os meus filhos, porque eu tô sempre estressada com ela, e às vezes tô tão preocupada com a relação com a minha mãe que eu tô meio que gastando muita energia e tempo com isso, me sentindo culpada às vezes de ter que colocar um limite nessa mãe, tô dando um exemplo aqui aleatório. E aí eu tô desatendendo meus filhos, né? Não tô lá tão disponível, ou eu sou uma pessoa que fico muito estressada diante deles, tô sempre instável emocionalmente por conta dessa questão com a minha mãe. Então tem às vezes umas questões que estão meio de fora, né? Pode ser a relação com o marido, porque tem aí divergência com a forma de educar, isso está incomodando, às vezes uma culpa muito grande, às vezes os filhos já estão grandes, não é nem tão uma questão de querer se autorregular e corregular os filhos, mas como que eu vou fazer para poder aceitar que, sei lá, eu fiz um monte de coisa que eu me arrependo hoje e eu percebo que eles estão distantes de mim. Então tem mães que vêm com filhos adultos, eu acho lindo trabalhar com elas, tem avós que aparecem também na mentoria, é muito gostoso de trabalhar com as mães que têm os filhos maiores, porque é uma chance delas reverem a história delas curarem a criança interior delas e delas também repararem a relação com os filhos adultos já, sabe? É super bonito de ver, fazerem diferente e não menosprezem o poder da corregulação, até nisso, porque eu tive um caso também de uma mãe que tinha 2 filhos já com 30 e 33 anos e ela teve situações que ela corregulou eles com essa idade, entendeu? Tipo, em situação de a filha estressada, porque não conseguia colocar a roupa da formatura, e aí ela aí ela começou a insultar a mãe, né? Porque ela tava nervosa e tal, e a mãe percebeu na hora, assim, falou, meu Deus do céu, a minha vontade é de começar a fazer um escândalo aqui e ir pro meu modo antigo de fazer assim. Eu vim até aqui, porque ela morava aqui na Espanha, a mãe, né? E a filha morava nos Estados Unidos. Ela foi pra formatura da filha. E aí chegou lá, a filha começou a ter um problema, porque a filha tinha autismo também, né? Mas isso já demonstra que tem um sistema nervoso mais sensível. Mas aí, quando a menina começou a ficar nervosa porque não conseguia colocar aquela bata preta, né? Da coisa americana e tal, não sei o quê, estadunidense, a garota começou a reagir, tipo, xingando a mãe, tipo, não sei o que, fazer alguma coisa, né? E ela falou, olha, se fosse a minha versão de antes da mentoria, né? Um ano atrás, por exemplo, que ela visitava a filha sempre na época do Natal e tal, eu teria falado, eu vim até aqui, e você acha o quê? Que agora você vai me tratar desse jeito? Não vou aceitar, e não. Ou seja, eu bateria de frente, me faria de vítima, faria um escândalo, uma ceninha, né? Porque me sentiria aí ofendida pelo gesto dela, mas na hora, o que eu percebi? Olha que coisa linda, assim, ela com, tipo, a filha de 30, entendeu? Que a minha criança interior tava fazendo eu interpretar aquela cena desse jeito, mas quando eu respirei fundo, eu pensei, cara, eu tô diante da minha filha, ela está desregulada emocionalmente, ela tá desesperada, ela não tá conseguindo agir de outra forma, o que ela precisa é de corregulação. Então ela começou a abraçar a menina. E a menina tomou até um susto, porque isso nunca tinha acontecido, né? Ficou assim, minha mãe, quem é essa pessoa? Essa daí não é minha mãe. O que aconteceu com minha mãe, né? Você levou minha mãe, baixou outro ser. E ela falou, filha, vai ficar tudo bem. Eu já vi que você tá nervosa, você tá tensa. Eu fico até acelerada de contar pra vocês, porque essas coisas me emocionam muito. Foi muito lindo de ver. Ela falava assim, Maíra, no último dia, no último encontro que a gente teve, né? Eu fiquei impressionada, porque eu tô aqui, aí ela falou, eu tô aqui acho que há uns 10 dias, ou era, não lembro se era 10 ou mais, e não tive nenhuma briga com ela. E no ano passado foi assim, briga atrás de outra, tanto é que a menina deu de presente a mentoria pra ela. Falou assim, mãe, ano que vem, pelo amor de Deus, faz essa mentoria antes. Você tava insuportável, chegou a expulsá-la de casa. Você vai pra um hotel, eu não quero você na minha casa, que saco, você tá muito chata. Enfim, foi um pega pra capar no ano anterior. E dessa vez ela falou que ela reconhecia a energia da criança interior dela e ela começava a conversar com a criança interior dela no momento para se acalmar e ela falava, não entra nessa onda, não é por aí, a sua filha não está te insultando porque ela é mal educada, entendeu? Tipo, inclusive, você tem esse padrão, então ela aprendeu de você a agir assim, você não sabia corregular ela, entendeu? Então agora, seu papel é corregular ela. E aí ela foi acalmando a menina, tudo bem, a gente vai chegar na formatura, se você acha que a gente não conseguir encontrar, eu vou buscar um tutorial no caminho, senão a gente vai procurar a professora, fica tranquila, eu tô aqui, foi consolando e a menina foi se acalmando. Então, esse é o barato, entendeu? A gente vai buscando a origem, por que ela chegou a esse ponto? Lembra que eu falei lá atrás? Por que ela tá agindo assim? Qual que é a necessidade não atendida? Ela precisa realmente de uma bronca bem dada? Ou ela precisa de corregulação de uma pessoa que vai entender da mãe dela?
que é a pessoa que é mais importante para ela, que é a referência de pessoa que vai olhar com empatia e falar assim, nossa, coitada da minha filha, ela tá desesperada. Tipo, ela precisa de um abraço, ela precisa de ocitocina, porque ela tá cheia de cortisol, e a ocitocina é o antídoto. Então, é o abraço que vai curar, não é a bronca vai aumentar o cortisol dela. E ela falou, Maíra, eu tenho certeza, se não fosse pela mentoria, eu teria entrado numa discussão com ela, eu sei que ia acontecer, porque já aconteceu. E a gente ia ficar dias sem se falar, ia ser uma porcaria de formatura, ia ser uma viagem terrível. E aqui eu tive várias situações, ela escrevia às vezes no grupo do Telegram, que a gente tem um acompanhamento no Telegram, né, durante as 10 semanas da mentoria. Gente, acabei de evitar outra bronca. Tô aqui no trânsito, não sei o que, aqui no carro, minha filha, quase que eu me intrometi. Aí eu falei, não, morde essa língua, conversa com a sua criança. Ou seja, não tem idade, gente. Mas é muito, muito, muito gostoso esse trabalho, porque na hora que a gente consegue começar a identificar, e acontece comigo também, a gente pega a gente no pulo. A gente pega a nossa criança interior no pulo, entendeu? Então, a gente vê que ela tá querendo interferir na cena porque tá misturando as dores dela, os medos dela, entendeu? Tipo, sei lá, minha filha vai e até assim, às vezes a gente não consegue oferecer a escuta que a gente precisa oferecer pros filhos, porque a gente fica agoniada querendo arrancar eles da dor. E eu já vi isso acontecer inúmeras vezes comigo, mas aí eu fui me treinando e eu vou ensinando isso na mentoria. Por quê? Porque muitas vezes nossos filhos vão trazer conteúdos pra gente, de histórias, de relatos, de situações que eles estão passando, que fazem a gente já falar, ai meu Deus, eu não queria que ele passasse por isso, eu não queria que ele sofresse com isso. Vocês têm isso, gente? Conta pra mim, fala que não é só comigo. Porque isso muito é da codependência, né? Da gente querer salvar o outro o tempo todo, garantir que o outro esteja sempre bem. É um tema que eu também trabalho na mentoria, né? A codependência tem um módulo só sobre esse tema. Por quê? Porque quando a gente tem pais, por exemplo, que estão com problemas, que a gente percebe que estão desorganizando muito a vida deles e que tá muito difícil para eles, e não sei o que, não sei o que lá, a gente tem dois caminhos, né? A gente tem alguns, né? Mas assim, tem um caminho que é se tornar a criança boazinha para preservar esses pais, então não traz nenhuma questão, eu não trago nada meu para não dar trabalho, porque eles já têm coisas demais para lidar, coitados. Já é muita coisa, então eu quero preservar eles desse trabalho, entendeu? De mais uma encrenca para lidar. Faz sentido? Vocês imaginarem que a criança pode concluir que já que meus pais estão com muitas questões, é melhor eu ficar aqui tranquilinha para não atrapalhar, né? Para não ser um peso a mais. Muitas de nós carregamos isso. Mas a criança codependente, ela faz uma coisinha a mais. Ela se sente responsável por ajudar esses pais, por salvar esses pais. Então, de repente, é um pai alcoólico como o meu, que fica deixando a mãe muito nervosa, muito estressada, tentando, tipo, minha mãe ficava tentando lá guardar as bebidas dele, coitada. Às vezes ela comprava uns conhaques meio vagabundos só pra cozinhar, só pra colocar nas coisas de comida, que ela adorava cozinhar, né? E aí ela escondia, achando que ia conseguir um esconderijo super, assim, infalível. E meu pai conseguia encontrar e beber a porcaria do conhaque. Então, tipo, a gente pescava essas cenas, entendeu? E aí ficava, às vezes, tentando trazer razão pro meu pai. Não, pai, não pega isso, a mãe vai ficar chateada, não sei o que, não sei o que. Ela se intrometia. Não é o papel da criança tentar se envolver nessas coisas, entendeu? Mas, às vezes, a criança quer também, ou fica de terapeuta, manja, quando os pais colocam naquele lugar de a mãe ficar contando todas as histórias pra filha, não sei o que, então a criança fica lá, ou coloca pra cuidar das coisas da casa, né? E eu não tô nem julgando esses pais, tá, gente? Eu tô só explicando o cenário, mesmo que não seja assim, às vezes não tem opção, é uma mãe solo que tem que sair pra trabalhar, que deixa as crianças sozinhas, aí a mais velha fica cuidando da mais nova, que não é papel da criança, cuidar do irmão ou da casa, não sei o quê, mas às vezes é o cenário que se pode ter, entendeu? E a gente não tem ideia que a gente tá com um papel invertido. Lá eu trago essa consciência. Cara, vamos colocar nome nisso? Isso se chama codependência. Quando a criança inverte o papel com os pais e fica cuidando dos pais, ou cuidando de alguém da casa, ela está assumindo um papel que não é dela. Ela está deixando de ser criança. Ela tá, sabe, desperdiçando um tempo que é para ela ser cuidada, para cuidar. E ela fica, muitas vezes, levando esse padrão pra vida, de ser salvadora, entendeu? Qual que é a idade da criança? Como assim? Eu tô dando um exemplo aleatório, assim, na verdade não importa, mas na infância e adolescência a gente não deveria estar cuidando dos pais, esse que é o tema, entendeu? A gente deveria estar sendo cuidado pelos pais. E aí, o que acontece? A gente muitas vezes vai trazer isso para a vida adulta, esse padrão de querer salvar o tempo todo. E a sensação que a gente tem é, se o outro tá passando mal, a gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente guarda essa sensação de que
eu preciso garantir esse bem-estar, eu sou responsável. Então, quando a minha filha me traz alguma coisa que tá acontecendo na vida dela, que ela tá passando mal com algo, o meu ímpeto é de, eu preciso fazer ela se sentir bem. Só que o que eu aprendi é, a minha filha não vai se sentir bem sempre. E o nosso papel não é garantir que ela esteja sempre bem, mas é garantir escuta, presença, quando ela se sente mal. É permitir que ela expresse esse mal-estar. É aquilo que eu falei da autenticidade, da espontaneidade, dela poder expressar as emoções dela. O que a gente não quer quando a gente está se sentindo mal é contar para uma amiga a nossa história e a amiga já vir corrigir a gente. Ai, não, bobagem, nada a ver você pensar nisso. Ou, ai, vamos... Ó, amiga, vamos tomar uma cerveja e desencanar. Ou, de repente, ela compete com você. Mas a sensação de que o seu sentimento está sendo corrigido afasta a gente fala, nem vou mais contar pra ela, porque, tipo, se eu conto pra ela, ela fala que é mimimi, ela fala que é bobagem, ela não dá importância. Prefiro não me abrir. Isso é muito perigoso. Primeiro porque, de fato, o que a pessoa precisa muito mais é escuta do que correção, do que convencimento de que aquilo não tem sentido, entendeu? E depois, porque a própria escuta, ela já é um espaço assim de, ai, que delícia, eu fui compreendida, tá doendo, mas pelo menos alguém me ouviu, alguém se importa. E a gente fala isso no processo terapêutico, a gente sabe que é super importante ter uma testemunha da nossa dor. Muito mais do que... eles falam que assim, a pior dor não é aquilo que acontece, né? Não é o evento traumático, não é o evento doloroso, mas é a sensação de ter que viver ele sozinho. Vocês já sentiram isso? E muitas vezes a gente tem esse padrão de se esconder quando tá se sentindo mal, porque a gente não se sente meio... não se sente à vontade para abrir para o outro, porque a nossa vulnerabilidade foi interpretada como fraqueza, como bobagem, como, ai, você quer motivo para chorar? Então a gente passa a ter vergonha. A gente passa, né? A gente tá falando que sim, que ela percebe que é assim. Né? A gente passa a achar que... E aí a gente não percebe que a gente tá promovendo isso pros nossos filhos sem querer. Né? Essa sensação de que... bobagem. E minha filha fala, não, se eu tiver que ficar triste, eu vou ficar triste. Meu corpo tá triste, não tem como não tá triste se eu tô triste. Eu faço a sabedoria vir da minha filha, eu achando que eu tinha alguma coisa para ensinar. Mas aí, por exemplo, uma vez ela veio falar para mim, a gente conversa muito no jantar, ela tá com 10 anos, quem não perdeu aí a idade dela, saiba, ela tá com quase 11 agora, né? Mas esse ano eu me lembro de um episódio, sei lá. Ela veio me contar uma história de uma amiguinha do colégio, que tem a idade dela, né? E tem um irmão que tem uns 4 anos a menos, mais ou menos. E ela tem muita dificuldade de aceitar esse irmão, né? Ela tem muitos ciúmes desse irmão, que eu digo que é insegurança em relação aos pais. Ela fala, ai, mamãe, a minha amiga veio falar pra mim que os pais dela não gostam dela. Aí já me veio uma sensação de que, nossa, coitada da menina, né? Tipo, como deve ser difícil pra ela, porque ela chega nessa conclusão, né? Ela vai comparando. E a minha vontade, na hora, era a gente falar assim, não, minha filha, com certeza que não é assim, né? Tipo, é um jeito que ela tá interpretando, que não tem nada a ver. Na verdade, é porque ela tem dificuldade, lá. Aí eu fiquei quieta, segurei a onda e falei, sério, minha filha, mas por que ela acha isso, né? Aí fui abrindo. Ah, porque, tipo, ela fala que quando ela bate nele, eles dão uma bronca muito feia, falando assim, você não tem o direito de fazer isso, não sei o que, ela fica muito nervosa com ela. Mas quando ele bate nela, eles falam, filho, você não tem que agir assim, olha só, não sei o que, não sei o que. Ou seja, ela ficava comparando, né, como que era a forma que os pais falavam para os dois. Aí, e além disso, teve uma vez que ela decidiu se esconder no quarto, porque ela falou, eu tenho certeza que eles não vão vir atrás de mim. E, de fato, eles não foram atrás dela. Então, ela ficou se sentindo triste porque eles não estavam se importando. Aí eu pensei, nossa... E aí, a minha vontade era de ficar dando uma outra interpretação para poder aliviar a minha filha, porque eu vi que ela estava angustiada. E na hora que eu fui dando espaço, sem tentar consertar ou já apressar aquela coisa, tipo, filha, vamos pensar de outro jeito para poder você tirar essa cisma na ideia ou você ajudar a sua amiga a pensar de outro jeito. Na hora que eu fui tateando, de repente minha filha começou a chorar. Eu falei, o que foi, filha? Aí ela falou, é muito difícil pra mim, mãe, ver uma pessoa que eu gosto tanto sofrendo. Ai, meu Deus, puxou a mãe. Ela tem uma empatia, minha filha, é muito louca. Ela sofre com o sofrimento dos outros. Várias vezes eu pergunto por que você tá chorando. Ela falou, porque fulano de tal tá chorando e eu não gosto de ver ninguém chorando. Eu fico mal quando as pessoas choram. Ou seja, o que eu percebi nesse momento, né? Aí eu dei colo pra ela, trouxe ela pro meu colo. Eu falei, não, filha, eu entendo perfeitamente. Acontece comigo também, eu também tenho essa dificuldade. Fica aqui com a mãe. E eu sempre tento trazer pra ela o seguinte, não tem como a gente garantir se sentir bem com tudo. E tem coisas que a gente não pode interferir. Né? Primeiro eu deixei ela chorar, né? Mas aí depois no final da conversa eu fui falando pra ela, eu sei que é muito difícil ver um amigo nosso, por exemplo, sofrendo. E numa situação dessa, a gente não tem poder de ação.
Porque a gente não tem como interferir e, sei lá, abrir a cabeça dos pais dela, né? Tipo, conversar com os pais, fazer os pais mudarem ou os pais perceberem isso. É super invasivo, nada a ver. Tipo, não tem como eu chegar lá, entendeu? Mas assim, o que a gente tem pra fazer é muito pouco. E a minha filha muito menos, né? E ela não tem nem esse papel e nem essa capacidade. Então, o que eu mostro pra ela muitas vezes é quando a gente não pode mudar a realidade, e olha que ela passou por 5 cirurgias, né? Então, tipo assim, eu usei muito isso com ela. A gente pode, no mínimo, se acompanhar. Quando essa coisa tá difícil de atravessar, a gente pode se acompanhar. O que eu quero garantir para você é, você sempre vai ter o meu colo quando você estiver mal com alguma coisa. Você nunca vai ter que se preocupar com a mamãe, achando que não tem sentido você se sentir mal com tal coisa. Pode ser o que seja. Conta pra mim que eu vou te garantir colo. Porque se é importante pra você, é importante pra mim. Se você tá passando mal com isso, é porque pra você tem sentido passar mal por isso. Não importa o que eu acredite. Importa o que você sente. Então, sempre que você se sentir mal, teu colo tá garantido, o colo da mamãe tá garantido pra você, porque ele vai te ajudar a se sentir bem aos pouquinhos. E mesmo que não passe, eu tô aqui. E eu vou ficar aqui com você. Sempre, sempre, sempre. Só que antes, cara, era difícil bancar isso. Porque a minha criança interior queria salvar, queria convencer, tipo, não tem porquê, tá. Mas eu fui percebendo, gente, é muito lindo quando a gente consegue fazer isso. Tem um outro depoimento que eu soltei essa semana de uma mãe que descobriu isso, falando, gente, eu não fazia, eu achava que eu fazia escuta, mas eu não fazia, porque eu tava sempre querendo aconselhar, dar uma saída, solução, entendeu? E isso não traz. E o poder da conexão, gente, a profundidade da conexão que a gente consegue garantir com os nossos filhos quando a gente oferece isso, não tem preço. É um outro patamar de profundidade, de conexão, assim, sabe? De relação. É um outro nível mesmo, uma coisa que você fica muito mais próxima e isso garante também, inclusive, a segurança deles em sentido a prevenir também abusos de todos os tipos. Porque se a criança chega, por exemplo, da escola, depois de sofrer um bullying, e ela vem trazer alguma questão, que já aconteceu também contra a mãe que entrou na mentoria, lembrei de outro caso. A mãe tinha tanto medo da filha sofrer bullying, porque ela sofreu muito bullying na infância, que ela ficava desesperada com qualquer coisinha que a filha trazia da escola. E às vezes, assim, a menina era super novinha, então tinha aquelas encrenquinhas que são naturais, assim, esperadas. A mãe já ficava, quem fez? Que não sei o que, não sei o que lá. A menina vai se fechando. Porque ela percebe, minha mãe fica tão desorganizada quando eu trago aquilo, que é melhor eu ficar quieta. Não vou contar. Então a pessoa vai guardando. E aí isso significa o quê? Que ela vai ficando exposta a esses abusos. Não tem quem defenda, não tem como alguém tomar uma atitude. Então, às vezes, as crianças elas passam por várias situações recorrentes, de situações que são preocupantes, não trazem para esse adulto porque sabem que ou vai ter bronca, ou vai ter a pessoa desesperada, sem saber como lidar, vai ficar nervosa, vai gritar, vai corrigir, vai consertar, vai querer salvar, vai cortar a conversa logo, vai falar, o que você fez também para merecer isso? Por que a pessoa está te tratando assim? O que você aprontou, sabe? O que você vai fazer? Você vai continuar conversando com essa pessoa e contando as coisas? Eu não ia contar. Eu não contaria. Então, assim, o que eu quero dizer, né? A gente tem esse combo lá na mentoria, né? Que eu vou trazendo. Quem quiser, inclusive, participar, digita formulário aí para vocês receberem o fluxo, tá? Mas lá eu vou garantir não só esse trabalho com a criança interior, para que você possa não permitir essa mistura, né? Essas projeções todas que eu tô contando aqui de exemplos para vocês, né? Tanto de mim quanto das alunas e tal. Porque aí eu garanto que eu estou conectada com o momento presente, com o que a criança está trazendo, e não com as minhas questões lá de trás. Né? Tipo, eu tô lidando com uma criança que está com dificuldade de escutar o relato da amiga dela que machuca ela. Mas não se trata da minha história lá, de quando eu me sentia responsável por cuidar do meu pai e da minha mãe, e aí eu ficava lá querendo salvar eles. Eu não preciso salvar minha filha correndo, porque ela não tá numa fogueira. Ela tá só contando que é difícil para ela ver a amiga dela sofrer. Você pode me ajudar a me sentir, tipo... Você pode me dar colo? Porque pra mim é duro ver minha amiga assim. Eu queria muito que ela não sofresse. É tão difícil, eu gosto tanto dela. Eu queria que ela estivesse bem, mas eu não sei o que fazer. Né? É isso, escuta, presença. O caso da Ana Paula que precisava, que aí maravilhoso, né? Depois que ela fez o trabalho da Byron Kate, o trabalho da criança interior, e aprender os recursos de autorregulação que eu também ensino lá dentro, que é outra vertente que eu tenho, né? Que eu vou ensinando a vocês, beleza, eu tenho lá o trabalho com a criança, vou maternar a criança para poder colocar ela no lugar dela, não deixar que ela interfira na minha cena, mas eu também preciso garantir, de repente eu fico lá engatilhada com a cena, né? Percebo que aquilo tá me desorganizando.
Como que eu faço para respirar de um jeito que eu me autorregule, né? O que eu posso fazer? Um abraço, um autoabraço? Quais são os recursos de autorregulação que eu posso acionar, ativar, pegar nesse momento, de fazer um tapping, de fazer alguma coisa, que são coisas que eu vou ensinando lá dentro, para eu poder trazer a sensação de segurança para o meu corpo, naquele momento que é tão desafiador, né? E garantir que eu consiga ativar o meu nervo vago ventral, né? Para poder entrar nesse estado, porque aí eu consigo corregular essa criança, eu consigo garantir a autorregulação e corregular essa criança, entendeu? Cara, é esse o segredo, entendeu? E é isso que eu ensino na mentoria. São 10 semanas que você vai estar lá, numa jornada super profunda, com outras mães, tá? Que estão na mesma proposta, com esse compromisso, que estão falando assim, cara, 2006 chega nessa palhaçada, não vou mais ficar refém dessa criança, sabe? Eu preciso aprender a acionar minha versão adulta. É isso que eu quero, esse compromisso, entendeu? Tipo assim, porque às vezes a gente tá empurrando com a barriga, tentando fazer as coisas sozinha, entendeu? Pegando aqui, pegando ali, achando que ler os livros é suficiente, que assistir a aula de fulano e de Beltrano é o suficiente, só que tem um bloqueio no momento que impede a gente não sabe de onde vem. E eu falo, cara, sem olhar para trás, a gente não avança. Tem que visitar essa infância. E pode parecer assustador, eu sei, porque a gente vai falar, meu, vou cutucar um vespeiro, mas é muito pior ficar paralisada, sem fazer nada a respeito, porque essa criança vai seguir comandando a tua vida, entendeu? Não tem como. Se a gente não trabalha esses gatilhos que têm relação com a nossa infância, a gente vai ficar refém da atitude dessa criança. Ela vai entrar em cena e ela vai pegar o volante. E vai fazer você responder do jeito que você não quer. A dor que vocês têm aqui, a maioria que fala comigo, quando preenche lá o formulário, né, da mentoria, vem falar comigo e fala assim, eu não consigo me conter. Quando eu vejo, eu tô fazendo... E aí eu falo pra vocês, inclusive, né? Teve uma semana que falou assim, meu marido tava batendo nele, inclusive, né? Um garoto que tá com problema de agressividade. Mas aí ele percebeu que eu não tava surtindo efeito, eu consegui convencer ele a parar. Mas eu mesmo me descontrolo, acabo gritando com ele toda vez que ele é agressivo, porque o garoto bate, porque o garoto belisca, porque o garoto empurra. Eu falei, a primeira coisa que você tem que entender é que ele não faz de propósito. Ele faz porque o corpinho dele tá estressado, ele tá se sentindo ameaçado, ele tá em estado de alerta e fuga e ele tá querendo combater o inimigo, combater o predador. Então a pessoa que tá colocando um limite nele é o inimigo naquele momento, é a fonte da ameaça, entendeu? Por mais que pareça ilógico, não importa, porque é como o corpo dele, o sistema nervoso dele interpreta. A neurocepção dele interpreta, o radarzinho que ele tem interno tá falando perigo, 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 tem um inimigo aqui, pá! Entendeu? Então se você não olha a partir da perspectiva dele, de que ele está sem recursos para se defender, é a única forma que ele tem, o que ele precisa nesse momento é adquirir a habilidade de se autorregular. E ele não vai aprender isso sob ameaça. Pelo contrário, sob ameaça, você está destreinando ele. Ao invés de oferecer a corregulação, você está oferecendo codesregulação. Você está viciando o corpo dele a ficar cada vez mais incapaz de se autorregular. Então não tem como você garantir isso. Porque ela falou, tá piorando, tá piorando. Sim, tá piorando porque você não está ajudando ele. Você está só pressionando ele, exigindo que ele mude. Mas você não está oferecendo recursos para que ele aprenda. O recurso é o seu corpo autorregulado, oferecendo corregulação. É a única saída. Ameaçar, xingar, gritar, bater, castigar, tudo isso vai aumentar o nível de cortisol. Não vai diminuir. Só vai diminuir com ocitocina. Só que para isso você tem que estar autorregulada. Falei para ela, você precisa estar autorregulada para garantir a corregulação. Se você estiver surtando na frente dele, acabou. Não tem como avançar. Ele vai ser esse garoto que foi expulso de escolas e tal. Enfim, aquela situação. É desesperador, mas tem saída, gente. A saída é isso. É o processo da gente fazer com a gente o trabalho, antes de tudo. Não dá para ficar esperando que as crianças mudem, que os nossos filhos mudem, que os nossos adolescentes mudem. Nós temos que fazer esse trabalho, antes de tudo, conosco, tá? E é esse o convite que eu tenho da mentoria para vocês, né? Quem tiver dúvida sobre ela, como o formato dela, mas assim, é um processo para mães com filhos de todas as idades. É maravilhoso, porque ele tem esse caminho, assim, o que eu faço lá? Eu vou reunindo toda a trilhada que eu tive disso tudo, né? A minha filha tá com 10 anos, eu comecei a estudar esses temas na gravidez, então assim, a fundo, com esse intuito de lidar com os traumas que ela ia atravessar por conta das 5 cirurgias que ela já atravessou. Vão ter mais cirurgias na frente, uma na adolescência, pelo menos, e outra quando ela tiver uns 18 anos, para colocar uma prótese, para ligar a mandíbula dela, a parte de cima com a de baixo. Então, assim,
Eu continuo nesse processo de ter que acompanhar esses eventos traumáticos. Ela já passou por separação dos pais, já passou por perda de gatinho, perda de avô. Ela já teve muitos eventos traumáticos. Então, por conta disso, eu faço muitas formações em relação a isso. Eu tenho formação com a Escola de Educação Positiva, tenho formação com a Flávia Penido em Teoria do Apego também, parentalidade. Tenho formação em trauma com a doutora Priscila Xavier. Faço parte da comunidade do doutor Gastão também, que estuda traumas, né? E fiz formação também em educação positiva na adolescência com a doutora Juliana Franco, pessoas que eu tenho de referência, assim, maravilhosas, como mestres e amigos da vida, né? E o meu intuito na mentoria é conseguir passar para vocês um passo a passo para que vocês possam fazer, por um lado, esse trabalho com a criança interior, né? Que vai ser benéfico para você, independente da relação com os filhos, porque já traz um alívio, né? Quando a gente olha para nossa infância, identifica as dores dessa criança, e aí o presente é, né, a pérola. Por que que é tão importante olhar dessa forma, né? Lá na mentoria eu também trago um jeito diferente de olhar para esse comportamento desafiador dos nossos filhos. Porque a gente costuma olhar como se fosse um problema, mas aí a gente vai entender que é um presente. Que é de uma generosidade tremenda quando eles nos desafiam com o comportamento. Porque muitas vezes aquele comportamento que é esperado da idade, a gente vai interpretar de um jeito, não poderia ser assim, não deveria ser assim, ele vai ajudar a gente a identificar uma ferida nossa. Então, às vezes eu tô lá diante de uma criança que tá me desafiando, que tá respondendo demais, que tem argumento pra tudo, ou que, ai, como ela é explosiva, ai, como ela é sensível, ai, tudo ela chora, ou ai, tudo ela quer do jeito dela. Só que a minha criança boazinha não teve esse espaço. Teve que reprimir tudo isso. E aí chegou adulta, não sabe colocar limite, não sabe pedir ajuda, não se sente merecedora de descanso, não sabe ter autocuidado, não sabe se priorizar, sabe? Fica lá querendo agradar todo mundo, agradar papai e mamãe até hoje, fica querendo a aprovação dos demais o tempo todo, não se conhece, não sabe do que gosta, entendeu? E aí pega uma criança que sabe o que quer, que fica lá discutindo. Cara, maravilhoso que você tem essa criança. Ela é um mestre que tá vindo aqui para poder te denunciar que você tem uma coisa aí muito reprimida que faz você interpretar que essa criança aí é o fim da picada, quando na verdade, olha para isso. Agora vai lá na tua criança interior e conversa com ela. Certeza que você precisa trocar uma ideia com ela e falar assim, meu Deus do céu, como deve ter sido difícil. Como foi difícil para nós, né? Não poder ter liberdade de expressão. Não poder trazer as questões, ter que ficar salvando papai e mamãe dos problemas deles, assim, achando que não tinham direito de falar nada, de reclamar de nada, de trazer nenhum problema, de ser peso pra ninguém. E como até hoje você acredita nisso, né? Fica nervosa cada vez que você precisa pedir ajuda pra alguém, você prefere tentar se virar sozinha, ficar com vergonha. É ou não é? Então, se a gente vai maternando essa criança, olha só, minha filha me ajuda a identificar que eu tenho lá uma questão de não conseguir pedir ajuda para os demais, que é por isso que eu fico incomodada quando ela me pede ajuda. Aí eu converso com essa criança, conforto ela e falo assim, você tinha todo o direito de pedir ajuda, meu amor. Você só não achava que tinha espaço, mas não era um defeito pedir ajuda, precisar de ajuda. Era natural e esperado de uma criança. Se eu desconstruo isso nela, eu começo a me trabalhar, me observar, tanto na maternidade vai refletir, porque eu vou me tornar mais tolerante para aceitar quando meu filho pede ajuda, eu vou conseguir ser mais empática, eu vou conseguir conectar, não vou ficar julgando daquele jeito, né? Então é mais fácil despertar essa energia amorosa, essa disponibilidade para atender. Por outro lado, eu vou me treinando também a me observar em que outras esferas da minha vida eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Deixa eu dar uma forçadinha aqui. Deixa eu tentar explorar isso. Não, eu vou tentar, vou sim ligar pra vizinha e perguntar se ela tem como receber a Nara em tal horário, lá. Vou me organizar. Não vou deixar minha vergonha ficar, não vou ficar achando que eu sou um peso. Ou, tudo bem, vai ser desconfortável, mas aí eu ativo também, aciono meus recursos de autorregulação que eu conheço e sustento esse desconforto. Mas não deixo de fazer. Entendeu? A Suzane aqui falando bonitinha. Faça um curso. Me ajudou enormemente a relação com a minha filha adolescente. Hoje eu a vejo de outra forma, de uma forma como nunca antes. Valeu cada centavo. A Suzane aproveitou demais. Foi incrível, né, Ju? De acompanhar o processo com a tua filhota. Muito gostoso mesmo. Mas o ponto é esse. Quando você já consegue pedir ajuda, mas não a recebe. Como você vê? Que também é esperado. Você não tem que... Às vezes a gente tem até que olhar para quem que a gente está pedindo. Concordo que às vezes não vai chegar, entendeu? Mas pelo menos
Não é todo mundo que vai estar disponível, é real. Só que muitas vezes as pessoas estão, e não só estão, como elas gostam. Só que a gente tem uma crença de que elas não estão, ou de que elas não, se sentiriam pressionadas, entendeu? Eu não quero atrapalhar, porque depois ela vai se sentir desconfortável. Eu tinha uma cisma assim, melhor não pedir, porque a pessoa vai se sentir pressionada a dar ajuda e... é chato, não queria que ela se sentisse forçada, entendeu? Pra mim é difícil entender que a pessoa pode gostar de atender, sabe? Não sei se vocês têm essa cisma. E eu já vi muitas pessoas falando, não, mas vai ser um prazer ajudar, imagina. Às vezes, por exemplo, pedir pra Nara ficar na casa de uma amiguinha. Eu fico achando que eu tô pesando, mas às vezes também é uma alegria pra mãe, porque inclusive facilita. Minha filha é filha única, às vezes tem outra criança que é filha única. Criança que é filha única, né, não tem com quem brincar. Então, juntar uma com a outra, eu aqui achando que é um problema, na verdade é uma solução pra ela, sabe? Isso, a Gay tá falando aqui, né? Que tem que pedir pra pessoa certa a vida dessas pessoas. E às vezes a gente até vai pra uma pessoa que a gente sabe que não dá certo, porque a gente vai buscando confirmações também, sabe? De que, tá vendo? As pessoas não estão disponíveis. E outra também acontece, sabe? Que eu também trago isso no módulo de autocuidado, principalmente, né? Às vezes a gente acostuma o outro a entender que nós não precisamos de ajuda. E o outro vai ficando numa zona de conforto. Vai, né? Ela sempre tá de boa, a gente não sabe receber ajuda às vezes. Então, às vezes o outro oferece, a gente tem várias formas de não aceitar. Ou a gente se sente desconfortável e nega, fala que não precisa, ou quando o outro faz, a gente reclama porque não fez do jeito que a gente gostaria, aí a pessoa já começa a ficar irritada e fala assim, então nem faço, porque se é pra fazer e ficar recebendo bronca. Então, de certa forma, às vezes a gente colabora, cocria essa realidade. E aí a pessoa acaba negando, porque tipo assim, eu sei que ela vai se virar, entendeu? Então tem muita coisa para observar por trás. Eu não sei dizer precisamente no seu caso, mas tem pegadinhas, tá? Mas esse é o ponto. A jornada dura 10 semanas, tá? É um convite, assim, de vocês realmente aprofundarem isso. A gente trabalha a questão da criança interior. A gente trabalha muito do conhecimento científico, assim, para dar um respaldo para vocês, para que vocês possam entender realmente quais são as necessidades básicas desse ser humano, como que é o desenho original do ser humano, como que é a teoria do apego, como que é a ciência do trauma, o que a criança precisa quando ela chega no mundo, porque aí eu ajusto a expectativa de saber o que eu posso esperar de cada fase, eu compreendo melhor o que está por trás do comportamento e eu aprendo a trabalhar na fonte, na origem. Eu não quero garantir só o bom comportamento, né? Eu quero garantir que a criança se sinta bem para agir melhor. Eu vou buscar a necessidade que não está atendida, eu vou tentar atender aquela necessidade. E aí, automaticamente, a criança vai se sentindo bem e vai agindo melhor, tá? É uma consequência do meu trabalho de tentar atender. Não é simplesmente querer controlar, tá? Então é uma mudança de olhar também. Com um repertório que vai te dar confiança, inclusive para bancar na frente dos demais quando for necessário. Tipo assim, eu tô tranquila, você pode achar o fim da picada, eu acolho o choro do meu filho, mas eu tenho certeza que é isso que vai construir resiliência. O que é a resiliência? A capacidade de enfrentar a adversidade. Mas isso se dá o quê? Se cada vez que eu tô desregulada, eu consigo voltar para a sensação de autorregulação. Consigo organizar o meu corpo. Isso eu garanto com repetição, com treino. E é o adulto que vai treinar a criança a encontrar esse caminho dentro do sistema nervoso, repetindo a corregulação, sempre que a criança está desregulada, né? Então, se ela está desregulada, ela está insegura, eu tenho que trazer segurança, É como assim? A chave eu tenho que trazer segurança. Tem um módulo lá que é o profundo, né? Como lidar com o comportamento desafiador. E aí eu vou trazendo os recursos, ao mesmo tempo, de autorregulação, né? Para que você possa ter também, eu vou me treinando, e é maravilhoso, assim, ver o processo acontecendo, porque ao longo das 10 semanas você vai vendo o efeito. Logo na primeira semana, assim, já trago alguns recursos, as mães já vão falando, tá diferente, porque eu consigo estar mais presente, mais calma. E se eu tô mais calma, eu não viro fonte de ameaça para essa criança. Pelo contrário, eu viro o antídoto da desregulação dele, entendeu? Porque eu tô oferecendo oxitocina, calma, presença, tranquilidade, entendeu? É isso que eu tô emitindo. Entendeu? Eles se contagiam, gente, pelo nosso estado interno, entendeu? Isso eu vou ensinar profundamente. E tem esse trabalho maravilhoso, que é um diferencial, que é trabalhar a tua mente, né? Educar a tua mente através do trabalho da Byron Katie, eliminando o efeito de pensamentos estressantes. Aí quem já participou aqui pode comentar, inclusive porque realmente é um efeito incrível, porque eu vou tirando, eu falo que é um outro desativador de gatilho, né? Porque se eu não me identifico com um pensamento estressante na hora que eu tô diante de um comportamento desafiador do meu filho, eu não fico nervosa, né? Tipo, eu não fico acreditando que ele não tem que estar chorando. E aí, se eu não acredito que ele não deveria estar chorando, eu tô disponível. Eu ativo
a minha disponibilidade emocional para atender a necessidade. Cara, ele tá chorando? É porque ele precisa. É porque ele tá pedindo socorro. É porque ele tá desregulado. É porque ele tá desesperado. É porque ele precisa de mim. É porque ele precisa de colo. Eu não tô julgando essa criança. Eu não tô brigando contra a realidade. Eu tô abraçando a realidade. Eu tô entendendo que se eu estou aqui, que bom, diante de uma criança que tá chorando, que bom que eu tô aqui. E que bom que eu sei me autorregular. Porque aí eu garanto a corregulação. Porque é isso que ele precisa. Ele não precisa de nada mais do que corregulação, do que compreensão, do que empatia, do que colo. Colo. Você quer aprender a ser colo? Você quer aprender a ser porto seguro para os seus filhos? Você quer que eles possam vir para você e não correr de você quando eles estiverem com algum problema? Entendeu? Você quer garantir isso? É isso que a mentoria te brinda. Entendeu? É isso que eu faço com vocês lá dentro. Então, assim, além disso, a gente vai ter 10 encontros semanais, né, que duram 3 horas e pouco, né, que tem um formato lá que eu faço o resumo do tema da semana, são 10 semanas com aulas gravadas também, desculpa, com módulos, né, de temas gravados, então eu vou falar de criança interior, eu vou falar de autoeducação, eu vou falar do método da Byron Katie, que tem um módulo só sobre o método da Byron Katie, do trabalho, desse de aprofundar a mente, né, de desconstruir esses pensamentos estressantes. Nesse módulo, inclusive, eu solto uma galeria com vários encontros antigos, então vocês vão ter acesso a 14 encontros que eu já fiz com outras mães de outras turmas, abordando dificuldades que elas tiveram com os filhos, com os parceiros, ou com o pai ou com a mãe. Tá? Então vai ter vários temas lá. Meu filho chora demais, minha filha tá muito agressiva, minha filha é uma grosseira, meu pai se acha o dono da razão, a minha mãe não aceita a minha forma de educar, o meu marido manda meu filho gritar e manda meu filho ficar quieto, sei lá, várias situações. E aí é ótimo porque você acaba se identificando, tem filhos com todas as idades, de criança, desde bebê, mãe que batia no bebê, sabe, que parou de bater depois desse trabalho com a Byron Katie, mãe com filho adulto, com filho adolescente, criança que dá trabalho na hora de estudar, que procrastina demais, enfim, de tudo, tem todos os temas, é muito legal. Depois eu falo sobre os comportamentos desafiadores da criança, né, e autorregulação, vou falar sobre as necessidades básicas do ser humano também, para que vocês possam ter um repertório bem grande, um respaldo. Falo sobre a culpa materna, a gente lida também com essa questão de, cara, não consigo aceitar a mãe que eu fui até hoje, ou a mãe que eu tenho sido, então também, eu exploro o perfeccionismo na sétima semana também, porque a gente tem aí uma dificuldade muito grande de lidar com os próprios erros, e isso traz muito peso, e não estamos buscando pais perfeitos nessa educação positiva, na criação consciente, pelo contrário, a gente tem que abraçar a nossa humanidade, sabe? Tipo, aprender a lidar com os erros é muito melhor do que ficar achando que você não pode errar nunca, tá? Depois a gente vai falar sobre codependência, e autocuidado e codependência. Eu trago esse tema da codependência específico porque eu sei que é importantíssimo também conhecer sobre isso e muitas de nós vamos nos reconhecer codependentes. E depois eu falo sobre a criança interior também, para a gente aprofundar, tá? Mas tem essas frentes todas e tem um acompanhamento ao longo das 10 semanas também pelo Telegram. Então vocês podem, caso vocês não possam, por exemplo, participar do encontro ao vivo, não conseguem lugar de fala naquele dia, vocês podem me acionar pelo Telegram, né, ao longo dessas 10 semanas tranquilamente. Quem perde os encontros, tem todos os encontros gravados, tem mães que nem podem assistir os encontros por conta dos horários, tá? Vai ter uma turma que começa agora, na semana que vem, já tá com mais de 20 mães, assim, tá bem gostosa, tô super ansiosa já para começar. E a gente vai ter um horário de quarta-feira das 9 ao meio-dia, tá? E vai ter uma turma que começa em março, no horário da tarde, das 2 às 5 da tarde, do horário de Brasília, tá? Então, se vocês tiverem interesse, digitem aí formulário, porque vocês vão entrar numa página. Ai, a Bel maravilhosa, ela que vai ser a entrevistada do próximo episódio da Tenda sobre perimenopausa. Mas a gente vai, quando vocês preencherem o formulário, né, escreverem formulário, vocês vão receber um fluxo no direct de vocês, que vai encaminhar vocês para uma página que dá para um formulário onde vocês respondem as questões que vocês têm, dos desafios que vocês estão enfrentando agora com a maternidade, tá? E aí, uma vez que vocês têm lá descrito, enfim, eu vou chamar vocês pra gente conversar e a gente tentar agilizar a sua inscrição para você garantir sua participação nessa turma, tá? Porque aí, gente, o que vai acontecer? 2026, o que você vai fazer? Qual é a tomada de decisão desse ano? Porque eu conheço, tá? Como funciona isso.
Às vezes a gente vai empurrando com a barriga. E é pesado, porque as coisas vão se deteriorando, sabe? Às vezes eu falo com uma mãe que não conseguiu entrar na turma anterior e eu falo de novo e a situação tá pior. Então, assim, pega essa energia de mudança, faz esse comprometimento. E esse comprometimento, ele é para todo mundo. Para começar, com a criança que tá dentro de você. Pensa nisso. Porque ela tem tanta coisa, ela tá louca para ser resgatada. Às vezes ela tá lá quietinha, só esperando você dar uma bola para ela. Porque ela tá se sentindo aí esquecida, ignorada. E eu falo que quando a gente perpetua isso, de não fazer nada com a criança interior, a gente está repetindo aquilo que fizeram com ela. Então a dor dela só aumenta. O ressentimento dela aumenta e quando ela entra em cena, ela tá cada vez mais brava, cada vez mais revoltada, cada vez mais ressentida e doída e magoada. Então o primeiro presente que você vai se oferecer quando você entrar na mentoria é presentear essa criança. É fazer um carinho nela, é garantir que ela seja incluída na tua vida, seja considerada, seja vista. Todas as necessidades básicas que ela não teve atendidas, você pode oferecer para ela hoje. E aí, uma vez que você fizer isso, a sua versão adulta vai ser, assim, contemplada também. E é muito difícil para muitas de nós, porque a gente aprendeu que a gente não era tão importante, que tinha que privilegiar o outro. Então, eu conheço também o perfil de quem entra na mentoria, que muitas vezes são mães que aprenderam a se ignorar, porque sempre estavam mais preocupadas com o bem-estar do outro. Nesse modo aí de salvadora, nesse modo de querer sempre agradar o outro, preservar o outro e deixa que eu me viro. O meu não é importante. Então, assim, se você não sai desse padrão, se você não faz um movimento para romper com isso, você vai continuar ignorando essa criança e aguentando tudo sozinha, passando mal, entendeu? E às vezes adoecendo para poder dar conta de tudo. E a terceira pessoa que vai ser beneficiada, ou as demais, né, são as crianças que estão fora de você. Seus filhos, sejam eles pequenos, adolescentes ou mais velhos, entendeu? Porque automaticamente, uma vez que você proporciona essa cura interna, você vira outra pessoa. E aí é muito mais gostoso o convívio, a conexão é garantida, sabe? A gente repara a relação, a gente se reaproxima, a gente reconecta, a gente consegue ser corregulação, a gente consegue ser porto seguro. Você consegue ser a mãe que você gostaria de ser, tá? Basicamente é isso. Mas tem que ter comprometimento, tem que ter atitude. E o convite tá feito, tá? É isso. Queria muito agradecer. Vou deixar ela gravada, tá? Quem perdeu o começo chegou agora, né? Não tem problema. Vou deixar ela gravada por alguns dias aqui no feed e vou colocar ela também no YouTube, tá? E aí quem estiver no YouTube, inclusive, não dá para escrever formulário, teria que clicar no link que tá na descrição do vídeo, tá bom? Obrigada para vocês que vieram. Parabéns, obrigada. Muito boa a live, teve gente aqui agradecendo.